Dá um show pra gente aí, Léo. Mostra a parte tática dessa partida, como é que ficou no fim das contas depois dessa expulsão. Basicamente, os times que nós colocamos aqui mais cedo, só que vai ter uma alteração com 33 segundos de jogo e que muda totalmente o panorama da partida. Que é esse cara aqui, o Gregory, foi expulso, tá fora. Com isso, o Botafogo ficou com um homem a menos. No primeiro instante, o Botafogo até tentou seguir com o seu plano de jogo com um volante a menos. Tentou limitar a saída de bola do Atlético Mineiro, marcando um pouquinho alto. Isso não deu certo, o Galo acumulou algumas chances logo depois da expulsão do Gregory e o que fez o Arthur Jorge para corrigir a rota. Vamos começar a mexer aqui no que foi o Botafogo para esse duelo a partir da expulsão do Gregory. Então ele tinha a linha de 4 com Adrielson, Barbosa, Alex Telles e Vitinho, e a ideia era que esses jogadores não saíssem muito das suas posições, não mexer muito com essa linha de 4. Defender a largura do campo, ele trouxe Luiz Henrique e trouxe o Almada e o Savarino para dentro, junto com o Marlon Freitas, com o Igor Jesus um pouquinho como o homem mais avançado no caso do Botafogo. Os alas, o Arana passava por fora do lado do Atlético Mineiro e o Scarpa passava por aqui, com os seus 3 zagueiros e os 2 meio-campistas por dentro, Fausto Vera e Alan Franco. O jogo se concentrou praticamente no meio-campo, defendido pelo Botafogo, para frente. Era mais ou menos esse o roteiro do jogo. Então a ideia do Milito era pesar e tentar fazer os cruzamentos pelo lado do campo, tanto com o Arana quanto com o Gustavo Scarpa, os 2 bem abertos, e a ideia do Arthur Jorge era defender bem a largura toda. Até por isso ele baixou 6 jogadores na última linha. O que o Galo não conseguiu identificar que era o caminho para ele durante o jogo. É uma escolha, você tem um atleta a menos. No caso do Arthur Jorge, ocupar bem o terço final. Na entrada da área, ele tinha praticamente com o Marlon Freitas também sendo mais um homem entrando para essa linha quando necessário para defender. E aí, nesse caso, a gente tem o Luiz Henrique, o Vitinho, Adrielson, 3 mais 3 são 6. Na entrada da área só tinha o Savarino e o Almada, que não são jogadores de pegada no meio, não são volantes, são jogadores criativos para frente. Não tem tanto essa noção de ocupação de espaço. O espaço para o Atlético na primeira etapa estava por aqui, nesse setor do campo. Mas o Atlético era muito refém dos cruzamentos para a área visando o Daverson. E aí, no segundo tempo, eu considero que o Milito arrumou a equipe talvez de forma um pouco tardia, poderia ter tido essa leitura. O Atlético melhorou muito no começo do segundo. Melhorou muito. Então vamos às mudanças que levaram o Atlético Mineiro a essa melhora na segunda etapa. Vamos mexer aqui no nosso campinho. Então quem tinha que ter alterado no fim das contas foi o time que ficou com um a mais, né, Léo? Exato. O Botafogo achou as armas para se defender. Sem alterar peças. Sem alterar peças. Conseguiu ser eficiente nessa sua nova proposta. E o Galo que não encontrou os melhores caminhos. Primeira troca, saída do Lianco, que era o zagueiro pela direita. Com o Botafogo com um homem a menos, era melhor que você tivesse um jogador, principalmente esses 2 do lado, né, os zagueiros do lado, o Júnior Alonso e o Lianco, jogadores com um bom passe, com uma boa condução de bola. Não é tanto o caso do Lianco. Então, a saída dele para a entrada do Mariano, que na verdade é um lateral. E o Mariano fez uma partidaça. Foi um dos destaques do Galo. Foi. Talvez o grande destaque individual do Atlético Mineiro não seria um absurdo a gente colocar assim. O Scarpa não estava nas suas melhores condições físicas. Isso estava nítido durante o jogo. E ele vinha se recuperando de lesão. Até por isso, o Milito saca o Scarpa e coloca mais um jogador de frente. Nesse caso, vamos achar o nosso Bernard, que entrou aqui por dentro. Também saiu o Fausto Vera. E o Eduardo Vargas também entra para ser um homem a mais de frente. Com isso, o Milito puxa o Hulk para jogar como um ponta-direita bem aberto do lado, como ele fez também um movimento próximo contra o Fluminense. Isso a gente já tinha adiantado aqui mais cedo, que de repente o Hulk poderia sair um pouquinho do lado direito para bater com o Alex Telles, que é um jogador mais frágil fisicamente e menos um marcador. O Hulk ganhou vários duelos no segundo tempo, no 1 contra 1, e já a gente vai chegar à mexida do Arthur Jorge. Várias jogadas saíram desse lado do campo. Várias, e era o recurso do Galo, chegar ao lado direito do campo onde estava o Hulk, para que ele fizesse a jogada individual e de repente um cruzamento para a área. Vários deles levaram perigo ao gol defendido pelo John. Então a ideia básica era a mesma.
atacar com muitos homens essa linha de 6 defendida pelo Botafogo. Com o Hulk bem aberto por um lado, o Arana seguia bem aberto por outro, Paulinho jogando um pouco mais à esquerda, Daverson por dentro e o Vargas mais à direita. O Vargas mais por aqui, mais próximo do Daverson. O Bernard entrou no meio-campo. E aí tá uma mexida leve no Atlético Mineiro, que fez total diferença também. Talvez essa tenha sido a melhor mexida do Milito. Ele tinha 2 jogadores anteriormente, Fausto Vera, que estava nessa vaga do Bernard, e o Alan Franco, que poucas vezes passavam da linha da bola, que poucas opções davam à frente. Com um jogador a menos, ele poderia arriscar um pouquinho mais. Então ele puxa o Alan Franco para jogar à frente dos seus defensores, à frente desse trio de zaga, e o Bernard pode jogar um pouquinho mais à frente. Com isso, ele deixava o Marlon Freitas na dúvida, porque esse setor aqui já estava congestionado para Savarino e para Almada. Saio para buscar o Bernard e deixo o Hulk no mano a mano com o Alex Telles, ou seguro um pouquinho mais e o Bernard vai conseguir rodar essa bola do jeito que ele quiser. Foi essa a dúvida causada pela mexida do Milito, que para mim ele foi muito bem. O Bernard entrou. E muitas vezes o Bernard também entrava na área e levava o Marlon Freitas para dentro dela. E aí sobra a opção do Hulk cortar para dentro para um arremate. Ele já não tinha mais um jogador para bloquear por dentro, só o Alex Telles bloqueando por fora. Então essa mexida foi ótima do Milito e o Galo causou perigo logo na volta do intervalo, quando também consegue o seu gol com o Vargas numa cobrança de escanteio. O Arthur Jorge vai começar a reagir dentro do jogo. Ele viu que o Alex Telles estava abaixo da média para defender e tira o Alex Telles do jogo, coloca o seu lateral melhor marcador, o Marçal. Marçal fez um bom jogo. Ele tinha 2 opções para a lateral esquerda. Ou o Cuiabano, que é um cara de muita explosão, de chegada na frente, ou então ele tinha o Marçal, para se defender um pouquinho mais, e o Marçal cumpriu bem a missão. Acho que os melhores momentos do Hulk dentro do jogo foram enquanto ainda o Alex Telles estava no campo. A partir do momento que o Alex Telles sai, o Botafogo controla melhor esse lado aqui, até por uma adaptação do Marlon Freitas também, para não deixar o lateral sozinho no mano a mano, tendo a melhor leitura de hora subir no Bernard, hora dar um suporte ao lateral esquerdo. Então foi muito bem nessa primeira mexida. Mais à frente, ele vai fazer outras trocas no setor de meio campo, como a entrada do Danilo Barbosa também, que entra no meio campo para a saída do Savarino. Aí o Danilo Barbosa, mais um jogador da posição também, né? Um cara mais forte, aí poderia alternar também com o Marlon. O Danilo vir ser esse homem a mais, esse 6º elemento na última linha do Botafogo, com o Marlon um pouquinho mais à frente, ou então o inverso. O Danilo um pouco mais à frente, com o Marlon continuando nessa função de 6º homem na última linha do Botafogo. Luiz Henrique se desgastou muito nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, e na reta final ele já não tinha mais fôlego para isso. Até por isso, entra o Júnior Santos. Mas foi o grande jogador da partida, né, Léo? A gente falou aqui, quem que desequilibra? O Luiz Henrique foi quem desequilibrou. Acho que foi um dos caras. Ele é o cara que tinha o poder de decisão individual. Não dá para dizer também que naquele lance do gol há um pouco de sorte e azar, que é uma bola que bate num jogador do Atlético, bate num outro jogador do Botafogo. É a estrela, é a noite. É a estrela do cara do Botafogo na temporada, talvez. Ou o cara com maior poder de decisão individual, tanto é que é um jogador de seleção brasileira no momento. Entra no lugar dele o Júnior Santos, que vai participar diretamente do último gol, do terceiro gol. O gol que sela a vitória do Botafogo é uma jogada individual do cara que foi o artilheiro da Libertadores. Mesmo o Júnior Santos tendo uma lesão no final de julho, ficando até o final de setembro fora, depois ele teve um novo problema para voltar a jogar com mais frequência no começo de novembro. Mesmo com tudo isso no caminho, o Júnior Santos termina como artilheiro da Libertadores. Isso tem a ver também com a caminhada do Botafogo, que foi um pouco maior do que a de muitos concorrentes. Porque aí a gente tem que fazer uma volta lá ao começo do ano, quando o Botafogo não cai direto na fase de grupos da Libertadores. Ele passa pelas fases anteriores, quase eliminado pelo Bragantino. A derrocada no final do Brasileiro do ano passado leva o Botafogo para pré-Libertadores, né? Então, é um título ainda com esse componente a mais, de um time que sai da pré-Libertadores depois de estar liderando o Campeonato Brasileiro durante boa parte do ano e aí consegue virar o ano, virar a chave. Um time super maduro, né? Porque a gente falava muito dessa parte psicológica do Botafogo e é um time que supera uma expulsão logo no comecinho da partida, muda completamente a parte tática e se sagra campeão.
com muitos méritos. Só para a gente terminar o que foi o desenho do jogo com as últimas trocas, o Matheus Martins entrou também, assim como também entrou o Alan no jogo para o Botafogo. Mas aí o panorama tático não foi tão alterado. Grande troca do Milito, para a gente resumir, foi o Bernard para mim e o Alan Franco mais próximo dos zagueiros. E a leitura que o Bernard tinha para ajudar o Hulk nos movimentos para dentro e o passe do Mariano. É dele, inclusive, que sai um passe em profundidade para o Vargas finalizar uma bola que é a bola do jogo. E que ele não teve a capacidade para colocar a bola para dentro e aí o Galo acabou pagando caro por isso. Do lado do Botafogo, a inteligência do Arthur Jorge de leitura rápida, de formar uma linha de 6 com 2 mais 1 à frente e assim se segurar durante boa parte do jogo. Quando esses jogadores iniciais cansaram, peças de velocidade, Matheus Martins, Júnior Santos, e aí é um mérito da diretoria do Botafogo, a construção desse elenco que dá opções de sobra ao Arthur Jorge. Claro, o grande líder do Botafogo, a partir de abril, o Botafogo é comandado pelo Arthur Jorge e muda de patamar. O ano do Botafogo, ou os primeiros 3 meses, não foram como a sequência da temporada. Rapidinho, tem alguma arma aí que você acha que faltou o Milito usar? Não, eu acho que ele usou o que ele podia. Talvez tenha faltado um pouco mais de recurso ofensivo no primeiro tempo e usar menos cruzamentos. Acho que o Galo usou muito esse recurso, mais até do que poderia, por contar com o Daverson, pela forma como o Milito coloca os jogadores posicionados no campo. Agora, é preciso levar em consideração também do lado do Atlético Mineiro. Para mim, não é terra arrasada. O Milito herda um trabalho do Felipão após o estadual, com uma filosofia de jogo totalmente diferente do seu antecessor, Luiz Felipe Scolari. Ele faz e tem um grande pedido. Eu quero o Júnior Alonso, um zagueiro canhoto, justamente porque ele gosta de jogar com 3 zagueiros. É importante que um deles seja um zagueiro canhoto para o passe, para a velocidade, com a possibilidade do Júnior Alonso ser um lateral esquerdo também, quando o Galo quer jogar com linha de 4. Não moldou o elenco à sua maneira. Mesmo assim, fez do Galo um time finalista da Copa do Brasil e finalista da Libertadores. Chegou à final com uma sequência muito ruim no Campeonato Brasileiro, claro. Mas eu acho que isso também é consequência das escolhas que o Galo fez, priorizando as Copas. Mas como se desenhou o jogo hoje, pesa muito contra ele, né, Léo? Jogar a partida inteira com um jogador a mais, tomar 2-0 no primeiro tempo, sem ter mexido em ninguém, e aí depois não conseguir reverter, né, o placar que foi desenhado no primeiro tempo. Pesa um pouco? Pesa. Mas, no fundo, o jogo é controlado pelos jogadores. Então, o primeiro gol do Botafogo é uma bola cruzada, em que o Botafogo, o Galo não consegue rebater da melhor maneira possível, ela acaba sobrando para o Luiz Henrique. Ainda abatido, há uma bola esticada para o Luiz Henrique, que o Arana e o Everson não conseguem conversar, e o Everson faz o pênalti que origina o segundo gol do Botafogo. Aí é uma decisão dos jogadores dentro do campo. O técnico não consegue mexer tanto assim nas peças. Com os 11 iniciais que o Galo tinha escalado, poderia jogar um 11 contra 10? Poderia. Mas aí os jogadores teriam que ter tomado iniciativa e ter tido ações melhores no campo. O que cabe ao treinador, no intervalo, fazer mexidas que criem alternativas. E acho que ele teve êxito nessa missão. Não a ponto de fazer com que o Galo conseguisse o empate ou a virada, mas as oportunidades foram criadas. O Vargas desperdiçou 2, para mim teve um pênalti não marcado no Daverson. Poderia ter sido mais um gol a favor do Atlético Mineiro, caso tivesse concluído essa penalidade. Enfim, acho que o que causaria espanto seria se o Atlético Mineiro não tivesse conseguido criar nenhuma oportunidade de gol, mesmo com um homem a mais. Para mim, o jogo não foi dessa forma.